Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Atos, capítulo 4, versículos 29 a 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 29 a 32. A palavra de Deus diz assim, todo mundo já achou? Já? Tá. A palavra de Deus diz assim, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam era um só o coração e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre o verdadeiro avivamento. E nós vemos nesse texto da palavra de Deus o primeiro avivamento espiritual da história do cristianismo. O que é avivamento? Essa palavra só aparece, avivamento ou avivar, só aparece uma vez na Bíblia. Lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, o profeta Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos séculos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos séculos. Abacuque, o profeta Abacuque, ele percebeu que Deus estava agindo para executar os seus propósitos de justiça, de misericórdia ao longo de toda a história. Então ele orou assim, pedindo que Deus intensificasse a sua ação. Ele estava vendo o que o povo de Deus estava passando e ele sabia o que haveria de vir pela frente, épocas de muitas dificuldades para o povo de Deus. Então ele sabia, ele percebia que Deus precisava intensificar essa sua ação. Foi nesse sentido do que ele falou: aviva, ó Deus, a tua obra. Ó Senhor, intensifica a sua atuação no meio do teu povo, para estabelecer esses teus propósitos de justiça e de misericórdia. Nós também precisamos sentir esse mesmo desejo, meus irmãos, de avivamento, de que Deus, em nosso meio, intensifique a sua ação. Deus, em nossas vidas, intensifique a sua obra. Nós precisamos sentir esse mesmo desejo que Abacuque sentiu. E nós vemos isso acontecendo também aqui no meio da igreja de Jerusalém. Aquela primeira igreja cristã mal havia iniciado. E nós aqui lendo Atos capítulo 2, a descrição de como era aquela igreja parecia ser perfeita, não é? Como ia bem aquela igreja, as pessoas se convertendo, uma comunhão maravilhosa, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na oração, no partir do pão, louvavam a Deus com singeleza de coração, e cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, né? Diariamente as pessoas se convertendo, se juntando à igreja. Mas aí o que aconteceu?
as autoridades judaicas começaram uma perseguição àquela primeira igreja cristã, né? Prenderam os apóstolos Pedro e João, porque eles estavam pregando para uma multidão. Eles curaram um coxo, a multidão se reuniu maravilhada com aquilo. O que eles fizeram? Quem mais quer ser curado, vem cá. Não! O que eles fizeram? Pregavam, anunciavam Jesus. Disse, olha, Jesus está vivo, foi Ele quem curou esse homem aí, Jesus está vivo. E pregaram o evangelho para aquela multidão, e mais milhares de pessoas se converteram também naquele dia. E as autoridades judaicas, quando souberam disso, o que fizeram? Prenderam Pedro e João, soltaram, mas advertiram, disseram, olha, vocês estão proibidos, vocês e os outros seus amigos aí também, estão proibidos de falar nesse nome de Jesus, sob pena de prisão, de açoites, etc. E aí Pedro e João, soltos, foram lá junto dos irmãos, para a igreja, e contaram o que estava acontecendo. Qual foi a atitude daqueles irmãos nossos do passado? Qual foi a atitude daquela igreja? Acabou, né? Perseguição. Nós não podemos mais pregar o evangelho, né? Temos que pensar na nossa própria segurança. Temos que pensar nas nossas famílias. Tudo bem, vamos continuar seguindo a nossa fé, mas agora de uma maneira discreta. Não vamos mais pregar o evangelho assim, declaradamente, não. Afinal de contas, corremos riscos muito sérios. Foi isso que eles decidiram? Foi isso que eles disseram? Não. Eles oraram a Deus. Oraram a Deus pedindo proteção? Olha o final da oração deles. Nós lemos aqui no versículo 29. Final da oração, a conclusão da oração deles, né? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo, Jesus. Nós vemos aqui em Atos capítulo 2, que esses sinais e prodígios, em nome de Jesus, eram feitos pelos apóstolos. A preocupação principal que eles estavam orando, pedindo a Deus, é que o testemunho de Cristo continuasse a ser dado. Cabia aos apóstolos fazerem os sinais que comprovavam a ressurreição de Cristo. Cabia isso aos apóstolos. E a eles, igreja, cabia o quê? Anunciarem com toda a intrepidez a tua palavra. Foi isso que eles pediram a Deus. Não pediram proteção, não pediram perdão a Deus porque não iriam mais pregar o evangelho para não exporem suas vidas. Não, pediram intrepidez. Eles perceberam que diante daquela situação, se a obra do Senhor deveria continuar sendo feita, eles precisavam de intrepidez dada por Deus, né? E Deus atendeu a oração deles, diz que tremeu o lugar. Mas foi esse o principal sinal de que Deus tinha atendido a oração? Tremeu o lugar? Ponto final? Acabou? Não. Qual foi o sinal realmente de que Deus havia atendido a oração? Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. E que mais que aconteceu? Versículo 32 diz que eles não tinham sentimento de posse. Diz o versículo 32 que quem tinha alguma propriedade vendia, trazia para a igreja para que fosse repartido entre todos os outros membros que tivessem necessidade material, né?
nós vemos aqui um verdadeiro avivamento. Primeiro avivamento da obra da Igreja de Cristo. Era necessário, naquele momento, que Deus intensificasse realmente a atuação na sua obra, por meio dos crentes, senão corria risco do cristianismo acabar ali. Era a primeira igreja cristã. Se aqueles crentes se amedrontassem, parassem, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Talvez não, certamente nós não estaríamos aqui hoje. Deus intensificou realmente a sua obra. É interessante que eles já eram cheios do Espírito Santo. O Pentecostes havia acontecido recentemente. Eles já eram cheios do Espírito Santo. E eles foram novamente cheios do... Não tem limite para isso. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, se não me falha a memória, diz lá, enchei-vos do Espírito. E o tempo do verbo no grego é um tempo que não existe no português, que dá a ideia de uma continuidade. Uma melhor tradução para esse versículo seria: sejam sempre cheios do Espírito Santo, encham-se do Espírito Santo de Deus sem parar. Jesus fala, que quem cresce nele, e ele estava falando a respeito do Espírito Santo que os crentes haveriam de receber. Lá no Evangelho de João, Jesus diz que quem cresce nele, jorrariam águas vivas. É transbordante. Quando o Espírito Santo de Deus realmente habita em nós, e nós realmente damos liberdade para ele, ele age em nós de maneira transbordante. E ele agiu naqueles nossos irmãos, ele agiu naquela igreja, dando essa ousadia que eles pediram para testemunhar, para pregar o Evangelho, e também dando a eles esse verdadeiro amor uns pelos outros. Então aconteceu o verdadeiro avivamento. Deus realmente intensificou a sua obra para que ela realmente continuasse. E meus irmãos, nós precisamos de avivamento em nossas vidas? Precisamos. Precisamos de avivamento em nossa igreja? Sempre. Tem gente que pensa que avivamento é uma coisa que acontece e para. Não, avivamento é algo contínuo. Se para, não é avivamento. Precisamos de avivamento em nossas vidas, em nossa igreja? Sempre. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Acho que os irmãos já perceberam até o que é necessário para o verdadeiro avivamento. Em primeiro lugar, é necessário esse desejo, essa prontidão de cooperar com a obra de Deus. Nem o risco de perseguição arrefeceu naqueles crentes o desejo de fazer a obra de Deus, o desejo de cooperar com o propósito de Deus. Eles pediram ousadia para pregar o Evangelho com intrepidez. Meus queridos, quando há esse desejo sincero, quando há essa disposição em nós de cumprirmos a nossa missão, de proclamarmos o Evangelho, há avivamento. A outra coisa para que haja verdadeiro avivamento é a oração. Verdadeiro avivamento acontece quando a igreja ora. E ora unanimemente. Vejam aí o versículo 24. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus. Unanimemente, um mesmo ânimo, um mesmo desejo, um mesmo propósito. Um mesmo ânimo, em português, também significa uma mesma alma. Meus irmãos, quando a igreja realmente ora junto, Deus manda avivamento. Estamos orando juntos. Nós temos um pequeno grupo nos cultos de oração que tem sustentado, e eu não tenho medo de dizer isso não, tem sustentado a nossa igreja em oração.
E eu fico imaginando se realmente toda a igreja se unisse para orar, para clamar a Deus, para que Deus realmente intensifique os seus propósitos. Clamar, orar junto por isso. Quanta coisa não aconteceria, né? Quando nós nos reunimos uma vez por mês para orar especificamente pela nossa igreja, aos sábados de manhã, primeiro sábado de cada mês, 9 horas da manhã, nós temos aqui também um pequeno grupo que se une em oração e pede a Deus pela nossa igreja e pela obra missionária. Em outras palavras, estamos pedindo avivamento, estamos pedindo que Deus intensifique a sua obra. E eu fico imaginando se fosse a igreja toda. Se é um pequeno grupo que clama e Deus tem feito tantas coisas boas, tantas maravilhas, imaginem se fosse a igreja toda, unida em oração, clamando a Deus, que Deus realmente intensifique a sua obra, que Deus realmente nos use em sua obra. Aquela igreja estava unida, em um mesmo ânimo, pedindo a ousadia para pregar, e Deus atendeu. Olha, meus irmãos, quando essas duas coisas acontecem, avivamento verdadeiro acontece, nós temos visto isso não só aqui no exemplo da igreja de Jerusalém, mas através da história do cristianismo, quando o povo de Deus era tomado por esse desejo sincero de anunciar o Evangelho e se unia em oração, realmente grandes avivamentos aconteceram. Gerações inteiras tomadas por verdadeiro avivamento. Verdadeiro avivamento acontece quando nós estamos dispostos, quando queremos anunciar o Evangelho. Verdadeiro avivamento acontece quando a igreja se une em oração. E aí o avivamento ele é caracterizado pelo quê? Já vimos o que produz o verdadeiro avivamento. E quando o verdadeiro avivamento está acontecendo, o que é que está acontecendo? Né? Já vimos que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho com intrepidez. Olha aí o versículo 31. Anunciavam o Evangelho com intrepidez. Olha, uma das características do verdadeiro avivamento é esse, é o povo de Deus anunciando o Evangelho sem barreiras, sem obstáculos, com verdadeira intrepidez, trazendo muitas vidas a Cristo. Eu cresci no meio de um avivamento espiritual. Os batistas brasileiros se empenharam na chamada Campanha Brasileira de Evangelização. E como os batistas se dedicavam à evangelização. Como as pessoas se convertiam. E não eram só os batistas, não. Naquela época, os evangélicos todos, de maneira geral, se dedicavam a isso. Vejam no YouTube o culto de gratidão pelos 47 anos de existência de Vencedores por Cristo. Guilherme Kerr fala sobre isso também. Falando lá sobre os primórdios de Vencedores por Cristo, final dos anos 60, início dos anos 70. E ele lembrando como todos eram usados para trazerem vidas preciosas a Cristo. E ele declara o seguinte: nós estávamos no meio de um grande avivamento e não sabíamos. Não precisa saber o nome. Basta estar sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo que não se saiba o nome, mesmo que não se saiba que é um avivamento. Mas ele declarou isso: estávamos no meio de um grande avivamento. Essa é uma das grandes características. O Billy Graham veio ao Brasil em 1974. A imprensa não fala muito nisso, a mídia hoje, mas foi a primeira vez que o Maracanã, o antigo Maracanã, que o de agora reduziram a capacidade dele a quase a metade da antiga capacidade,
né? O antigo Maracanã, quem conheceu, cabia muito mais, quase o dobro de pessoas. Mas foi a primeira vez que o Maracanã atingiu sua capacidade total. Billy Graham pregando no Maracanã em 1974. E que coisa impressionante. Antes dele começar o apelo, as pessoas já estavam descendo, vindo à frente. E que coisa impressionante também, nós convidávamos as pessoas, falávamos de Jesus e as pessoas atendiam o convite e iam a Maracanã. Maracanã lotado de pessoas sedentas de ouvirem a palavra de Deus. Por quê? Meus irmãos, porque era uma época sem saudosismo, mas era uma época que o povo de Deus estava imbuído desse desejo de ser usado por Deus para cumprir o seu propósito, pregar o Evangelho. E o povo de Deus orava para valer. Eu lembro naquela época como as reuniões de oração das igrejas eram concorridas. Às vezes havia mais igrejas que tinham mais frequência nos cultos, nas reuniões de oração, até do que nos cultos de domingo da igreja. E foi quando o povo de Deus cresceu mais. Mas aí veio o diabo em seguida para atrapalhar tudo. Quando o diabo não pode destruir pela violência, ele vem por dentro, semeando coisas ruins que levam o povo de Deus à acomodação, levam ao povo de Deus à miopia, à falta de visão quanto à sua missão, que levam o povo de Deus ao mundanismo, que levam o povo de Deus à incredulidade. E aquela geração estava naquele avivamento tão grande, tanta gente se convertendo, mas a geração seguinte já foi passando a um esfriamento. A Bíblia mostra também que Deus trata com gerações. A Bíblia mostra isso, Deus trata com gerações. Uma geração pode ser tomada por um avivamento que perdura por toda aquela geração, e de repente a seguinte já pode estar na acomodação, na zona de conforto, não é? E nós precisamos, meus irmãos, ver isso acontecer no nosso meio. Essa característica do verdadeiro avivamento, que é o povo de Deus ganhando vidas preciosas para Jesus, mas fazendo isso com intensidade, fazendo isso com frequência, fazendo isso com constância, fazendo isso com essa ousadia que nós vemos aqui nesse texto da palavra de Deus. Já foram feitas muitas pesquisas, eu falei sobre isso algumas semanas atrás e vou repetir. Já foram feitas pesquisas, estatísticas, o americano gosta muito dessa coisa, né? De números, de estatística, porcentagens, etc. Nos Estados Unidos já foram feitas pesquisas, aqui no Brasil, nos anos 80 também foi feita uma pesquisa entre os evangélicos. O que mais impede os crentes de evangelizar é a timidez. É a vergonha de assumir a sua condição de crente em Cristo. É o medo de ser hostilizado ao pregar o Evangelho. Aqueles crentes do passado sabiam que precisavam dessa ousadia. Nós precisamos hoje também. E quando acontece um avivamento, nós testemunhamos de Cristo com ousadia, com intrepidez, sem vergonha, no bom sentido, é claro. Quando há um avivamento, há isso. Os crentes pregam a palavra com ousadia, as pessoas se convertem por meio dessa pregação do Evangelho. Quando há o verdadeiro avivamento, os crentes realmente cumprem o propósito de Deus. A ordem de Jesus qual foi? Ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Lá em Mateus, ide por todas as nações e fazei discípulos. Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas. Essa é a nossa missão.
Esse é o nosso propósito. Quando há verdadeiro avivamento, é isso que acontece. Proclamamos o Evangelho com intrepidez, com ousadia, cumprimos o propósito de Deus. Cumprimos o propósito de Deus. Mas outra característica, quando aconteceu aquele avivamento, quando acontece avivamento ainda hoje, é a intensidade do amor cristão. Aqueles crentes não tinham mais um sentimento de posse, de apego às coisas materiais. Eles davam mais importância ao seu irmão. E essa realmente é a prioridade de valores, a prioridade de importância. O ser humano é mais importante do que qualquer coisa. Mas normalmente nós invertemos, né? Nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Normalmente nós valorizamos mais, nos apegamos mais aos nossos bens do que aos nossos irmãos. Olha, aquela igreja, primeiro avivamento na igreja de Cristo, primeiro avivamento cristão. E diz aqui que eles não tinham mais esse sentimento de posse, mas que todas as coisas lhes eram comuns, porque amavam mais aos irmãos do que as coisas. E é assim que deve ser. Quando o Espírito Santo age com todo o poder, com toda a liberdade, é isso que ele produz em nós. Não é barulhada, não é alvoroço, não é barulhada, não é gente caindo no chão, não é gente falando uma língua ininteligível. É isso que ele faz. É esse amor tão intenso, tão verdadeiro, que nós estamos mais preocupados com os nossos irmãos do que com nós mesmos. O verdadeiro avivamento, percebam aqui, ele produz em nós também, reproduz em nós também o caráter de Deus. A Bíblia diz que basicamente o caráter de Deus é justiça e amor. Vejam que o verdadeiro avivamento nos enche de amor. Ele reproduz em nós o caráter de Deus, o fruto do Espírito, com intensidade, com muita intensidade. Verdadeiro avivamento nos faz realizarmos a nossa missão com muita intensidade. O verdadeiro avivamento nos faz reproduzirmos o caráter de Deus em nossas vidas com muita intensidade. Nós estamos estudando pela escola dominical, pela manhã, as epístolas de João. E nós estamos vendo como é importante esse amor na vida do crente. A tal ponto que João chega a dizer que é esse amor que tranquiliza o nosso coração quando às vezes nós pecamos e nos arrependemos do pecado, mas ficamos com aquela culpa na consciência. Então João diz que esse amor que Deus coloca em nós e que nós praticamos esse amor com nossos irmãos, né? João diz que é esse amor que tranquiliza o nosso coração e diz que nós realmente somos de Deus. Como nós estamos vivenciando esse amor? Quanto mais Deus intensificar esse amor em nós, quanto mais Deus intensificar o seu caráter amoroso em nós, melhor para a obra de Deus, melhor para nossas vidas, melhor para a nossa comunhão, melhor para a nossa igreja, melhor para o reino de Deus. Jesus deixou muito claro, lá no Evangelho de João, capítulo 17, que as pessoas seriam atraídas a Ele, Jesus, se nós tivéssemos amor uns pelos outros. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos um caráter a viver. E nós precisamos clamar a Deus por esse avivamento.
em nossas vidas, em nossa igreja. Nós não podemos simplesmente nos acomodar a uma vida cristã mediana. Nós não podemos nos acomodar a uma comunhão mediana. Nós não podemos nos acomodar a um testemunho de Cristo mediano. Nós temos que dizer como orar com sinceridade no coração, como o profeta Abacuque orou: aviva a tua obra no meio dos séculos, ó Senhor. Nós precisamos desejar, nós precisamos nos dispor para a obra de Deus, e nós precisamos orar juntos, clamar juntos como igreja. Senhor, nos usa. Senhor, nos enche de amor. Senhor, nos usa para a proclamação do Teu Evangelho. Senhor, use-nos para os Teus propósitos, com ousadia. E Deus vai fazer isso em nossas vidas. Deus vai fazer isso em nós.